a Deus, bom. E aí, pastor Renan? E aí, meu mano? Tá conseguindo me ouvir bem? Tá me Tá ouvindo? conseguindo me ouvir bem? Eu tô te ouvindo tranquilo. Show de bola. Show de bola. E aí, como é que tá as coisas? Tá tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, fluindo Amém. e honrando ao Senhor aí, né? Glória a Deus. Rapaz, as expectativas no meu coração tá muito boa, porque é um assunto muito relevante, sabe? É um assunto muito bom pra gente poder tratar nesses dias. E verdadeiramente eu acredito que boa parte das pessoas que estão na igreja talvez, por mais que dê valor a isso, mas na sua totalidade eu acho que é um assunto que se perdeu um pouco no decorrer, porque a gente valoriza tantas outras coisas, né? As pessoas querem, eu vou descobrir o meu chamado, eu vou começar a desenvolver alguma coisa, só que elas muitas vezes não se dão conta que esse é o primeiro passo. É você se expor a uma caminhada, a um processo, que eu acredito que seja isso, discipulado. É você começar um processo, uma caminhada para poder imitar Jesus através de um líder que Deus provavelmente vai colocar na sua vida, ou já colocou, enfim, um líder espiritual que te ajude, que te guie, que seja exemplo para você. E eu acho que o discipulado ele é muito isso, assim, é você imitar Jesus, né? Aí eu queria te perguntar qual a importância, cara, assim, do discipulado na tua vida e como é que tu enxerga essa questão no meio da juventude hoje, ao teu ver, assim, não necessariamente nas igrejas, mas especialmente no meio do teu convívio, e o que é que tu pensa acerca do discipulado? Renan, eu acredito que o discipulado ele é muito importante, né? Porque o discipulado é o ato de ensinar pessoas a seguir Jesus, né? É simplesmente Sim. isso. É o ato de você ensinar pessoas a seguir Jesus. E o que eu entendo de discipulado, né, e que muitas pessoas ainda não compreendem sobre o discipulado, é que o discipulado ele não é uma terapia, né? De primeiro, o discipulado ele não é a terapia, é crente ensinando a crente. Esse é o discipulado, é o que Jesus meio que pediu para a gente ensinar os seus mandamentos. Ensinar. Então, o discipulado tem como base o ensinamento de Cristo, né? Porque a base do ministério de Jesus é o seu ensino, né? Então, o discipulado, eu vejo que é de suma importância ter o discipulado, né? O discipulado é um relacionamento, o discipulado é um lugar onde onde seu caráter ele é forjado, onde seu caráter onde você é ensinado sobre o caráter de Cristo e tem esse choque com o nosso caráter também, né? Que é uma transformação. Então, o discipulado é esse encontro. Esse encontro de relacionamento, esse encontro de onde você está ali, em frente a um discipulador, a uma pessoa que está apto para ensinar você, para mostrar você sobre Jesus, até aquela referência, né? E essa influência também do discipulado. Então, eu acredito que esse discipulado é dois andando juntos, no mesmo caminho, né? Onde você também expõe as suas fraquezas, né? É um momento de expor as suas fraquezas, porque geralmente as pessoas acham que viver Cristo é simplesmente tipo, eu tenho Deus no coração, tá tudo bem. Só que não é, entendeu? Não é você na sua, não é. Eu digo que a igreja, Cristo ele é coletivo, né? Deus ele veio para um povo, não veio para uma pessoa só. Tanto quando ele vai dizer assim, aonde tiver 2 ou 3, ali eu estou. Então, não é esse niilismo, porque o niilismo é aquela pessoa que vive para si mesma. Mas quando você se depara com Jesus, você vê esse coletivo, né? Onde Jesus ele usa pessoas para abençoar pessoas. Então, Jesus veio como um professor, né? Jesus não veio como um César, um governante, ele veio como um professor para nos ensinar. Então, ser discípulo e discipulado é esse ambiente de ensino, né? Esse ambiente de contato, de relacionamento. É isso mesmo. E essa palavra relacionamento, eu acredito que seja a chave, porque
Não tem como você discipular sem você ter contato, sem você ter convívio, né? Quando Jesus pegou, escolheu os 12 para estar com ele, os 12 conviviam com ele, né, diariamente, estavam ali com Jesus a todo momento, e Jesus forjou naqueles homens verdadeiramente o caráter aprovado de Deus, né? Você pode até pegar alguns que se davam ênfase mais à sua característica da sua personalidade, por exemplo, Pedro, Tiago, João, os mais chegados, né? Sempre tinha alguns discípulos que eram mais chegados do que outros. Mas a gente vê algo em Jesus muito poderoso, assim, que é a oportunidade que Jesus dá aos 12 de fazer parte desse momento. A oportunidade que Jesus dá aos 12. E essa oportunidade, ela foi agarrada, né? Ela foi verdadeiramente, sabe, usufruída por aqueles homens. A gente vê um texto, eu quero compartilhar isso contigo, que assim, é algo que estava já pulsando no meu espírito para poder compartilhar. Quando Jesus está diante de algumas pessoas em Cafarnaum, em João capítulo 6, e ele está pregando a palavra, e aí chega um certo momento onde ele começa a ser criticado, né? O discurso estava muito duro, Jesus estava dizendo assim, quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. E aí as pessoas começavam a criticar, isso aí não era o filho de José e Maria, né? Como é que esse homem está dizendo para a gente comer da carne dele, beber do sangue dele? As pessoas não estavam entendendo a mensagem, estava um discurso muito pesado, né? E aí, os discípulos chegam para Jesus e dizem, mestre, está todo mundo indo embora, o discurso está muito duro. Jesus olha para eles e diz assim, e vós, vocês querem também? E Pedro diz, para onde iremos, se só tu tem palavras de vida eterna? Eu fico, assim, muito entusiasmado, assim, muito fervoroso com esse texto, porque eu sei que Pedro não foi embora, mesmo ele não entendendo a mensagem que Jesus estava pregando, mas ele não foi embora porque ele conhecia Jesus, ele conhecia o caráter de Jesus, ele conhecia a missão de Jesus. E eu não tenho certeza, a convicção no meu coração, que isso é discipulado. É quando você deixa nas pessoas o seu legado, a sua marca, a marca da sua missão. Porque você reúne aquele grupo de homens, Jesus não tinha nada para oferecer a eles, Jesus não tinha nada assim além da sua vida, da sua missão. E aqueles homens decidem abraçar aquilo para viver uma vida diferente. Isso. E mesmo até sem entender a mensagem, mas os caras não saíam de perto. É o que você falou, a questão do relacionamento. Não tem como viver discipulado sem estar na mesa. Sem você sentar na mesa, sem você comer junto, sem você se relacionar, sem você, de fato, deixar... Eu acredito que essa é a principal missão do discipulador, é deixar no discípulo... É claro que a gente tem que despertar pessoas para seguir Jesus, mas Deus tem os seus sacerdotes aqui na Terra, e é você deixar nessas pessoas a sua missão. Você promover esse legado e multiplicar esse legado. Foi isso que Jesus fez com os discípulos, né? E quando ele partiu, ele disse, agora é com vocês. E esse legado foi sendo multiplicado e chegou até nós hoje. E é o nosso dever também multiplicar. Mas esse texto pulsa muito no meu coração, sabe? E o mais interessante, Renan, que se você ver, já que estamos em um contexto de juventude, queira que não, a nossa juventude, eu e você, nós, nossos liderados, né, se assim podemos falar, queira que não, a gente está sendo discipulado a todo momento. Por exemplo, eu tenho dito muito a galera aqui que, cara, se você abre o Reels do Instagram, você gasta quanto tempo no Reels no Instagram? Vamos supor, uns me disseram, não, eu gasto 1 hora. Outros me disseram assim, eu passo... o Instagram me contou 17 horas gastos no Reels do Instagram. Cara, você naqueles momentos está sendo discipulado. Porque pessoas diferentes estão tendo acesso à sua mente, acesso a lhe influenciar. Porque o discipulado é essa influência, né? Então, cara, estão sendo discipulados. Só que com o quê? Com um discipulado de um contexto errado, né? Porque são muitas informações, são muitos vídeos, são muitos conteúdos. Então tem que haver esse desejo, essa chama de ser discipulado por alguém que é cheio de Deus, por alguém que é cheio da palavra, que segue a Jesus, que se parece com Jesus, e tem esse desejo também de estar na mesa para ter esse relacionamento, né? Esse relacionamento, porque o discipulador ele não vai imprimir um eu dele. A impressão dele é Cristo, é apontando sempre para Cristo. Sim. Então, cara, por que eu estou falando isso? Porque estamos diante de uma juventude que
não tem essa fome, essa sede de submeter, né, a palavra. Acha que, às vezes, que o mandamento da palavra é muito forte no contexto de vida deles. Mas o que está faltando é crer. Né? É o crer e o aplicar. E no discipulado, nesse relacionamento, é onde o coração ele é quebrantado. Tá ligado? Sim. E eu tenho falado uma coisa muito interessante. Eu tenho falado que há um custo a seguir a Jesus. Sempre digo isso. Olha, cara, há um custo a seguir a Jesus. Né? A salvação ela é de graça, porém vai custar a nossa vida. Eu vou usar até uma coisa bem forte, assim, o amor de Deus ele é incondicional. E às vezes eu tenho dito que o amor de Deus ele é incondicional por partes. Porque Jesus vai nos dar condições. Isso a gente pode ler, Renan, em Lucas capítulo 14. Cara, se o discípulo não passa por Lucas capítulo 14, ele não é um discípulo. Se alguém abre a sua Bíblia os evangelhos e não passa por Lucas capítulo 14, pula essa parte, ele não é um verdadeiro discípulo. Porque, eu posso ler? Posso? Pode. Porque aqui em Lucas capítulo 14, né, Jesus já começa, uma grande multidão estava vindo seguindo Jesus, e meio que Jesus se incomoda com essa multidão. Né? E Jesus diz assim, em Lucas capítulo 14, versículo 25, ia com ele grandes multidões, e voltando-se disse-lhe, se algum homem vier a mim e não aborrecer a seu pai, a mãe, esposa, filhos, irmãos e irmãs, e também a sua própria vida, ele não pode ser meu discípulo. Né? E você vai abaixando os versículos, você vai vendo Jesus dando na nossa cara assim condições de seguir a ele. Renúncia. Sim. Deixar pai e mãe, amar ele sobre todas as coisas. Ele, entendeu? Porque aquela multidão seguia Jesus, muitos daquela multidão seguiam a Cristo só por curiosidade, só por benefícios, né? É muito bom a gente pegar o pão, né? A gente pega o pão e põe um doce no meio do pão. Né? Se você dá à criança um pão e um doce, geralmente a criança vai só tirar o pão e comer o doce. É muito bom pegar partes do evangelho que são doce a nós. Não sei se você me entende muito bem. Mas Jesus, ele vai do nosso coração, que às vezes é teimoso, Jesus vai dando condições. Cara, você tem que renunciar. Então, o discípulo, ele vive uma vida de renúncia que passa aqui por Lucas capítulo 14. Não tem como a gente dizer outra coisa. É verdade. Né? É isso mesmo, assim, chegou nesse ponto e é maravilhoso, porque renúncia faz parte do estilo de vida de Jesus, sabe? Ele renunciou, o apóstolo Paulo diz em Filipenses 2, né, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, ou seja, ele se sacrificou, ele deu a sua vida, né? Ele diz, no texto de Mateus capítulo 10, quem perder a sua vida por amor de mim vai achar, né? Aquele que acha a sua vida, perde, mas aquele que perde a sua vida vai achar. Então, Jesus fala sobre esse processo do evangelho que poucos querem passar, cara. Assim, eu vejo essa juventude que querem os resultados da fé cristã, querem os resultados da caminhada cristã, mas não querem passar pelos processos, assim, não querem renunciar, não querem mergulhar na palavra, não querem viver os pilares iniciais, sabe? Eu vejo que sem essa fome e essa sede pela renúncia, por essa doação que precisa ser voluntária da nossa parte, essa condição, porque, cara, nós temos o Espírito Santo dentro, temos a palavra, temos o Senhor Jesus, temos o amor de Deus derramado em nossos corações, temos tudo que precisamos para segui-lo, sabe? E eu vejo algumas pessoas que, mesmo diante de tanta coisa que é colocada diante dela, mesmo assim ela não quer. Porque parece que algumas pessoas tentam encontrar meios de burlar processos. E eu te digo, cara, para você que está me assistindo, posteriormente, essa live vai ficar salva, você vai me assistir depois, eu quero dizer, não tem atalhos para chegar ao resultado. Não tem fórmula mágica para chegar ao resultado. Quer chegar ao resultado, você precisa renunciar, você precisa carregar sua cruz, você precisa, sabe, se você que quer ser o verdadeiro discípulo de Jesus, você tem que fazer o que ele fez. E o que a gente está falando aqui, o que o Felipe falou agora, não é um sacrifício para ser porque tem muita gente que usa aquela prerrogativa, né, Lipe?
Jesus já pagou todo o preço na cruz, eu não preciso pagar mais nenhum preço, não preciso fazer nenhum sacrifício. Porque Jesus já se sacrificou na cruz. Cara, Jesus pagou o preço para você ser salvo, para você sair da condenação eterna. Mas o preço para você fazer, quem tem que pagar sou eu, né? O Manassés Guerra, ele fala uma frase muito top, assim, ele diz uma coisa impressionante. Ele fala, Jesus pagou o preço para você ser, e você tem que pagar o preço para fazer. Isso é muito forte, isso que ele falou, sabe? E é o custo, né? Há um custo né? E o que eu tenho também que, cara, tu vai seguir a Jesus? Vai, beleza. Vai logo saber de primeira que tu vai perder mais que ganhar. Exato. Então, seguir a Jesus muitas das vezes é ganhar menos, né? Por que eu tô falando isso? Porque, cara, se tu chegar, tu tá no teu trabalho e o teu patrão, ele fica, olha só, tenho algo aqui para tu ganhar mais, mas para tu ganhar mais, tu vai ter que fazer isso, que é ilegal. Ou seja, por causa de você ser um discípulo de Jesus, você vai ganhar muito menos, porque você não vai seguir. Beleza, eu faço o meu trabalho, mas isso aí que é ilegal, mano, não vou meter a mão não, vou fazer meu trabalho se tu quiser, tô falando do teu patrão. Então, às vezes, seguir a Jesus, cara, tu vai seguir, tu vai ganhar menos, né? Porque estamos diante de um mundo ilegal, um mundo que é mau, um mundo que quer ganhar por cima do outro. E um discípulo de Jesus nesse contexto, meu irmão, é ganhar menos. Então, esse é um custo a seguir Jesus. Vai custar a nossa vida, vai custar o nosso tempo, vai custar tudo. Porque, como a gente leu aqui, cara, tem que deixar a tua própria vida. Acho que tem salmos que dizem que a graça de Deus ela é melhor do que a vida. Então, a nossa vida perdeu com Cristo. A gente morreu para nós mesmos. Paulo dizendo também, em outras palavras, diz assim, eu não tenho mais minha vida como preciosa. Por quê? Porque Cristo é o tudo. Cristo é o centro. Muitas das vezes eu até preguei isso antes e hoje eu não prego mais dessa forma. Quando a gente vai falar sobre buscar Deus em primeiro lugar, geralmente a gente quer fazer uma listinha de coisas, né? Primeiro isso, primeiro aquilo, primeiro isso aqui. Não. Deus, ele é o primeiro. Então não há mais segundo, não há terceiro. Ele é primeiro. Não tem segundo, terceiro, quarto. A gente vai começar a formular. Buscar Cristo em primeiro lugar. Buscar o Rei de Deus em primeiro lugar. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, essa tem que ser a mente do discípulo, né? Essa deve ser a mente de alguém que nasceu de novo. Essa deve ser o coração, a condição de um discípulo que mesmo que as tribulações venham, que mesmo que ele está firme na sua fé, né? Ele saber discernir, ele saber ser guiado por Deus e pelo seu Espírito. O discípulo tem que estar sempre guiado por isso. E não há um discípulo sem leitura. Agora que eu quero tocar num assunto que dói muito na juventude, é a leitura. Não existe cristianismo sem leitura. Não é isso, Renan? Eu estou falando isso porque a gente sempre mais bate na tecla no nosso liderado. Cara, vamos ler a Bíblia, gasta tempo com a Bíblia, vamos ler, tem altos livros aí para tu ser ensinado. Então não existe um discípulo sem a leitura hoje. O cristianismo sem leitura é um cristianismo místico. Se a gente não fica com as escrituras, a gente vai criar uma religião cristã de fábulas, de misticismo. Então precisamos das escrituras, precisamos ler, gastar tempo. Então não existe essa onda de eu sou um discípulo de Jesus, mas eu não gosto de ler. Tem que ler. Tem que buscar. É uma das características. Né? É isso mesmo. E assim, só pegando um pouquinho daquilo que você falou antes dessa parte da leitura, cara, sabe por que o evangelho não é mais atrativo para as pessoas? Porque as pessoas não fazem ideia do que elas perderam em Adão. Sabe? E aquilo que Jesus veio reconstruir, aquilo que Jesus reconstruiu por meio da cruz, sabe? As pessoas não fazem ideia. Então, é por isso que muitas vezes as pessoas olham para textos como esse que a gente citou, sobre renunciar, sobre o propósito é maior do que a vida, sobre tomar sua cruz,
E as pessoas não entendem e talvez não dê a devida importância a isso, cara, como quando Jesus vai falar sobre, lá em Mateus capítulo 6, quando Jesus vai falar sobre as preocupações da vida, sobre a ansiedade, que ele vai falar sobre, né, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como os lírios do campo, por que você está preocupado com o que você vai vestir, com o que você vai comer, com o que você vai beber? E Jesus começa a falar falar essa analogia e no final ele diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Cara, eu nunca vi alguém ser bem sucedido colocando Jesus em segundo plano. Eu tô aí nessa minha caminhada, alguns anos aí, não tantos, mas alguns aninhos aí de evangelho. E, cara, eu nunca vi ninguém ser bem sucedido em todas as áreas, tá? Porque tem muita gente que diz assim, mas fulano ganha dinheiro. Pode ganhar dinheiro, mas não tem paz. Ou não tem saúde. Cara, completo você só é se você estiver em Cristo. Verdade. Não tem como você ser completo fora de Cristo. Então, por mais que você seja bem sucedido em alguns pontos da sua vida, mas, sabe, ser plenitude, velho, só em Jesus. Não tem como você alcançar isso fora de Cristo, sabe? Então é por isso que o evangelho deixou de ser atrativo, porque as pessoas não querem buscar. E aí onde você falou, tocou num ponto essencial, que é a leitura. Velho, eu tava meditando aqui na palavra e é impressionante como as pessoas não querem desenvolver, porque assim, leitura é um exercício e um hábito que precisa ser construído, né? E as pessoas, elas querem, se elas pudessem, elas abriam a cabeça, colocavam as escrituras dentro, porque essa é a grande questão dessa geração. Não sei se tu concorda comigo. É a geração no automático, né? Então elas querem tudo, elas querem recompensas rápidas. Então é tipo, ler um pouquinho e o cara já é o expert do assunto, assim. O cara lê um pouquinho ali e o cara já quer saber de tudo, já quer ter aquilo pronto. É como se você precisasse entregar a receita pro cara, entendeu? É tudo minucioso. O cara não quer ter o trabalho de buscar, de ir, de orar, de buscar revelação em Deus, de mergulhar, sabe? Então eu vejo que é por aí. Elas não têm essa fome, essa sede de desenvolver o hábito da leitura. Dia após dia, estar com Deus, sabe? Viver a palavra. E isso é diário, velho. Não tem como. Jesus diz, eis que estarei convosco todos os dias. A galera não faz menção de que o alimento deve ser diário, não é semanal. Tem gente que vai buscar a Deus só nos domingos no culto. Se a gente for ter um nível de discipulado dessa forma, a gente vai fracassar. Verdade. Eu acredito que o relacionamento com Jesus tem que ser diário. Verdade. É tanto que, você falando aí, eu vou abrir um parênteses aqui que você dizer, você está dentro de uma pessoa que eu amava ler. Eu não gostava de ler. O que me fez ter essa fome por leitura foi o discipulado. O discipulado entre amigos da minha mesma idade, com 16 anos, que eu não sabia nem que era pegar um livro, foi eu nascendo de novo e estando em contato com outros irmãos da mesma idade que eu, e a gente entendeu que, cara, para mim entender sobre Deus, eu preciso compreender sobre Deus, ou saber sobre Deus e Jesus, eu preciso ler. Então a gente começou o nosso grupo a ler, entendeu? E um fortalecendo o outro na leitura, entendeu? A gente via um ou outro livro, a gente queria comprar. Essa é a influência, essa é o modo discipulado. A gente queria comprar, cara, tô lendo o quê? Tô lendo isso aqui. E vamos ler, Poxa, depois de terminar, eu quero emprestado. Mas eu quero dizer algo mais importante ainda, Renan, sobre isso. Não, a gente não só lia para obter conhecimento. Que crente que gosta de ler muito e retém só para você, fica um crente obeso no sentido teológico, né? Mas a diferença, a diferença, Renan, está aqui naquela época que você participou juntamente comigo, a diferença é que a gente lia, cria e aplicava. Por exemplo, eu não conheço de um livro de Kenneth Reagan, e foi muito engraçado. Era um livro de Kenneth Reagan chamado Eu Creio em Visões. E esse livro chegou no nosso meio e a gente começou a um querer comprar tal quanto ler. Quando a gente viu aquelas experiências, tudo aquilo que Kenneth Reagan estava falando, o que a gente de imediato fez? A gente queria também obter aquela experiência. Então a gente cria, a gente buscava.
Cara, não, eu não só lia simplesmente para ler, mas eu cria naquilo, entendeu? Eu queria que aquela leitura, o que foi dito naquela leitura, acontecesse comigo, acontecesse. Então, é não só ler as escrituras, não só ler a palavra, mas crer e desejar ardentemente que aquilo que está escrito aconteça conosco, entendeu? A diferença da nossa juventude hoje é com a juventude inteligente. Vamos dizer assim, é uma juventude que lê. Nós somos uma geração que lê muito, porém conteúdos horríveis. Por exemplo, para você acessar o seu WhatsApp, você vai ler, né? Você vai escrever ali e você vai ler o que o outro também está digitando. O problema é o conteúdo pobre, o conteúdo muito de futilidade, infantil, entendeu? Mas o problema está no crer, é ler, crer e aplicar. Ler, crer e aplicar, sempre apontando. O discípulo de Jesus, ele busca em Cristo, ele lê as Escrituras, ele crê e aplica. É rápido na aplicação, entendeu? Essa é isso mesmo, a diferença do cara que é maduro e da pessoa que está ainda nos primeiros passos, né? Hebreus capítulo 5, versículo 12, fala uma coisa interessante. Ele diz assim, é preciso voltar aos princípios elementares da palavra de Deus, porque vocês ainda necessitam de leite, vocês são crianças. Verdade. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pela prática, ou seja, não é pela teoria, é pela prática, o texto diz. Verdade. Vocês estão aptos a discernir o bem e o mal, ou seja, se você tem muita teoria e se enche de muita coisa, muito conhecimento acadêmico e conhecimento teológico, que é bênção, mas a partir do momento que você pega esse conhecimento e leva para o campo das ações, das atitudes, aí você não deixa de ser só ouvinte, né? Você passa para um outro patamar de não só ter a Bíblia na sua mente, mas ter a Bíblia nas suas práticas. E isso é muito top. E não tem coisa mais... E assim, pode falar. Pode continuar. Mas, assim, não tem coisa mais poderosa do que isso, né? Sim. Do que Deus... Com certeza. A prática da palavra, é isso que vai fazer diferença nesses dias. Porque eu vejo muitas pessoas, e inclusive, talvez essa seja a grande resposta para esse tempo. Porque as coisas acontecem comigo e não acontecem com aquela pessoa, ou porque as coisas não acontecem comigo, mas com aquela pessoa acontece. É porque de alguma forma aquela pessoa, ela creu, ela quis, ela buscou, ela passou pelo processo, ela caminhou, ela decidiu ir. Eu vejo muitas pessoas com essa crise, sabe, dizendo assim, poxa vida, eu tô há tanto tempo no evangelho e tem coisa que não acontece comigo e acontece com aquela outra pessoa. Aí eu geralmente pergunto assim para essa galera, será que você está desejando o suficiente? Sim. Será que você quer isso o suficiente? Porque, cara, evangelho, a Bíblia diz que o reino dos céus é tomado por esforço. Eu vejo assim que se você não quer, não deseja, não busca com zelo, vai, sabe? Jesus disse, aquele que tem sede, vem a mim e beba. Jesus disse, vinde a mim, ou seja, sempre há um convite de Jesus para mais, sabe? Então, é algo assim, tipo, a galera fica muito assim, chega para mim, Renan, por que isso não acontece comigo, mas aquela pessoa que às vezes eu tenho tantos anos de crente, tenho 10 anos de evangelho, e aquela pessoa que chegou agora na igreja, tá avançando, cara, tá vivendo coisas que eu não tô vivendo. Mas é porque aquela pessoa quis, ela desejou, ela buscou, ela correu atrás, ela teve sede, ela teve fome. E talvez você, com esses 10 anos que você tem de evangelho, você se acostumou com a vida da fé, sabe? E esse costume da vida da fé faz com que você trate aquilo que é puro, aquilo que é sabe, aquilo que tem muito valor, a gente trata como se fosse comum, como se fosse algo comum, e a gente deixa de desfrutar disso com o tempo, sabe? E uma das coisas disso aí, dessas pessoas que... Uma vez eu ouvi uma frase, assim, acho que foi o Murilo que falava muito. Ele dizia assim, crente parado... Não, água parada da dengue, né? E crente parado da dengue. Ou seja, geralmente essas pessoas que olham
esses nossos irmãos que olham assim, tá, aquilo está avançando mais do que eu, como você mesmo falou, é que eles desejaram ir a mais. E quer construir algo na sua vida? Quer construir algo na sua vida? Pare com as desculpas. Por exemplo, esse dia eu estava meditando sobre o livro de Ageu. E eu achei muito interessante, quando a gente vai ler o livro de Ageu, que o povo de Deus parou de construir o templo. Né? O templo tinha sido destruído do cativeiro babilônico. Eles estavam voltando do exílio babilônico, né? E o Senhor levanta o profeta Ageu, porque o templo de Deus não estava terminado. A obra tinha começado em alguns primeiros fundamentos, mas o povo deixou para lá, entendeu? É tanto que quando o profeta Ageu se levanta com a profecia, Deus fala assim, ó, vocês estão dizendo que não é o tempo da reconstrução do meu templo. Enquanto vocês mesmos estão vivendo com as suas casas luxuosas, enquanto a minha obra está acabada. E o mais interessante, Renan, de um discípulo de Jesus, é que ele ouve, ele escuta as demandas de Jesus e faz. Nesse momento, voltando para Ageu, Deus não diz assim, ó, quando vocês tiverem tempo, ou quando vocês bem achar, vão lá e começa a reconstruir. Não. Deus fala assim, subam aos montes, peguem as madeiras e reconstruam o templo. Deus ele é reto, meu irmão. Ele manda, Deus é soberano, entendeu? Então, cara, cada um discípulo, como eu e você e os demais, você que é discípulo de Jesus, está vendo essa live, seja rápido quando Deus diz algo, quando Deus manda algo. O que Jesus disse, irem por todo mundo, pregai o evangelho, façam discípulos, ensinem. Então a gente precisa pregar, a gente precisa discipular, a gente precisa fazer alguma coisa, porque precisamos construir alguma coisa. Precisamos discipular, e discipular, meu irmão, é não viver para si mesmo. Discipular dá trabalho, discipular vai roubar teu tempo. Então para com as desculpas. Se tu não fizer o tempo, tu não vai ter tempo. Porque geralmente é assim, não tem o tempo. Mas se a gente não fizer o tempo, a gente nunca vai ter tempo. Então a gente tem desculpas. E quando a gente vai para a palavra, vai para as escrituras, ela quebra todas as nossas desculpas. Entendeu? A gente tem tempo. Aquilo que priorizamos, temos tempo. Entendeu? É só prioridade. E a Bíblia já diz, prioridade é o reino de Deus. Você vai dizer, agora eu vou viver 24 horas na igreja. Não é isso. Eu não estou falando disso. Eu estou vendo que a sua vida, a sua liturgia ordinária da sua vida é totalmente para Deus. Tudo que você faz, tudo que você... Até a Bíblia fala que se você come, bebe, faça tudo para a glória de Deus. Então, meu irmão, precisamos agir e ser guiados pelo Espírito Santo para fazer. Mas para isso, para nós subirmos de nível em Deus, para nós acelerarmos o nosso chamado, se assim podemos dizer, precisamos parar com as desculpas. Quer construir algo na sua vida? Pare com as desculpas. O discípulo tem que parar com as desculpas. Não tem desculpa para um discípulo. Entendeu? A gente viu que Jonas queria escapar. Ele tentou se esconder, mas não dá para se esconder diante de um olho de um soberano. Entendeu? Então não tem desculpa, você não tem como fugir. Você deve se cumprir aquilo que Deus determinou para a sua vida. Discípulo de Jesus. Verdade. Quando Deus ele nos chama, é muito forte essa chamada, porque o Senhor ele nos dá também ferramentas para a gente cumprir o propósito, sabe? Deus não é um Deus como um patrão irresponsável, que diz assim, eu quero que você faça essa tarefa aqui, só que não dá para você condições de fazer. Não, Deus não, Deus é diferente. Deus, além dele te chamar, ele ainda te dá as ferramentas para você desempenhar aquele chamado. Isso é muito top, sabe? Eu queria, Lipe, que você falasse mais algo assim que veio à minha mente agora, que é muito forte, que faz parte desse processo de discipulado, assim. O coração do discípulo, porque eu vejo muitas pessoas assim, principalmente pessoas que já estão na igreja há muito tempo e que acham que não precisa de discipulado, sabe? Eu acho que eu já estou na igreja há tanto tempo, eu já tenho a minha vida com Deus, eu não preciso ser acompanhado, eu não preciso de alguém me acompanhando, eu não preciso de um discipulado. Eu sei que a gente está apontando para Jesus todas as coisas, e o discípulo que está encabeçando
essa liderança. Ele deve trazer as pessoas, apontar para Cristo. Paulo diz: sede meus imitadores, como filhos amados. Em outra passagem ele diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então o próprio Paulo, ele pegava pessoas e levava até Jesus. Então isso é o padrão. O nosso mestre é Cristo, e a gente sabe que o nosso principal espelho é ele. Mas, tipo, às vezes eu também vejo pessoas que não têm o coração ensinável. Sabe? Às vezes eu vejo pessoas assim que elas não querem, tipo, beleza, eu tô aqui na igreja, mas eu não quero me submeter a um acompanhamento. E às vezes dentro delas tem coisas que ainda não foram resolvidas, tem coisas que ainda não foram vencidas, sabe? Tem coisas que ainda não foram confessadas, tá ligado? Tipo, dentro dela, ela carrega um fardo que mesmo ela na igreja, ela continua com esse fardo, entendeu? E ela precisa ser acompanhada justamente para poder lançar isso sobre Jesus. Só que você só lança isso sobre Jesus se você conhecer. E para conhecer, você precisa de alguém que te ensine. Então, o processo é você se submeter, né? Primeiramente, a gente tem que entender que Deus, no decorrer da nossa vida, vai nos expor a unções que mesmo a gente não querendo. Então, a gente vai servir a unções que a gente não quer. Mas vamos ter que servir, porque Deus vai colocar algumas unções para nós servirmos no decorrer da nossa vida que a gente não quer. Agora, imagine só, os 12 discípulos. A gente lê a carta de João, né? A gente vê João, quando vai escrevendo a carta do Evangelho de João escreve, dá-se a entender que ele é o discípulo mais amado, mais aquela coisa que João tem, né? Mas quando a gente vai para Atos, a gente vê uma liderança que Deus levanta, Pedro. Ou seja, João teria que submeter a Pedro, não é isso? Então, geralmente essas pessoas que dizem assim, eu tô 40 anos... né, dentro da igreja, sou bem mais velho, eu acho que eu não preciso disso. Cara, tu precisa. Geralmente que essas pessoas que dizem, porque o sábio, eu até me lembrei, porque o sábio não é aquele que ensina. O sábio é aquele que está sentado ouvindo, entendeu? Então a humildade está aí. A humildade está aí. Quando a pessoa fala assim, eu não preciso, é falta de humildade. Já na cara, já diz assim, cara, tu precisa do discipulado. Tu precisa de um acompanhamento. Tu precisa ser humilde, entendeu? Já começa logo aí, de início. Então o discipulado está nesse plano de humildade. Eu preciso ter um coração ensinável. Eu preciso de alguém. O ferro, aquele negócio de ferro afiando ferro, né? É aquele negócio de, cara, eu estou dentro de uma pessoa que pode me ajudar. Tem algo de Deus para me ajudar. Entendeu? Sim. Então, o discípulo ele tem esse coração ensinável, independentemente de tempo. Às vezes eu fico dizendo aqui a galera assim, cara, tu tem 18, tu tem 17 anos. Quer ter uma mente de uma pessoa de 33? Eu digo a galerinha aqui, tu tem 17 anos, mas tu quer ter uma mente de alguém de 33? Obedece alguém de 33. Escuta o ensino, crê e obedece, para tu ver. Tu vai ter essa mente de 33, porque nós somos seres imortais, mas temos a mente de um Deus eterno aqui diante de nós. Se a gente obedece, né, a essa mente eterna escrita aqui, que está diante de nossos olhos, cara, nós estamos diante de uma eternidade. Então a gente crê. Então, o discípulo tem um coração ensinável. E aquele negócio, como você me falou, a criança ela fica birrenta, né? Muitas das vezes eu já fui assim. A criança ela fica birrenta, achando que não. Achando, não, eu não preciso, não é necessário. Mas é necessário para o teu crescimento. Porque às vezes nem todo mundo vai chegar nessa plenitude. Por isso que nós precisamos nos abaixar e submeter uns aos outros. Submeter uns aos outros. Honrar o outro mais do que a si mesmo, está escrito. Honra o seu próximo acima de você. Entendeu? Então eu preciso de você, você precisa de mim. Eu tenho algo, coisas que eu sei, você não sabe, coisas que você sabe, eu não sei. Então é essa linha, essa mão, essa ajuda. Entendeu? É o coração humilde. É isso mesmo. Cara, o apóstolo Paulo ele fala muito sobre isso, né? Quando ele vai falar lá em 1 Coríntios 12, depois que ele vai falar sobre os dons espirituais, ele vai comparar toda essa questão do corpo de Cristo com os membros do corpo, né? E ele vai falar sobre essa questão de qual o membro que funciona de uma forma independente, cara. Se ele
não tem como, velho. Se ele funcionar de forma independente, ele deixa de fazer parte do corpo, né? Ele já não... Então não tem como. O membro, ele não tem... Nenhum membro do corpo funciona de forma independente. Todos estão ali servindo a um outro, porque um precisa do outro, sabe? Eu costumo dizer, cara, que Deus não faz monopólio com ninguém, com nenhuma pessoa, sabe? Não tem monopólio de unção, Eu acredito que Deus, ele vai dando porções a cada pessoa. Se você deseja, Deus te dá uma porção. Eu desejo, Deus me dá uma porção. Se tem outro filho que deseja, Deus dá uma porção. E as nossas porções, elas se complementam, sabe? Então, eu me encontro com você, a gente toma um café, eu compartilho um pouco da minha porção com você, você compartilha daquilo que Deus te deu comigo, e assim a gente vai crescendo, sabe? Então, eu vejo que tem muita gente que cai também nessa... Acredito que até essa soberba, né? De achar que sabe tudo. Isso. Era uma coisa que o nosso discipulador, há muito tempo atrás, a gente viveu isso, ele sempre batia nessa tecla com a gente, né? De dizer assim, cuidado com esse negócio de já sei. Não sei se tu tá lembrado, que o seu Vlad falava muito isso. Ele falava muito isso. Ele disse, cuidado com esse negócio de já sei. E até hoje eu nunca me esqueci disso. Sabe? Porque verdadeiramente, às vezes a gente diz assim, não, mas eu já sei. Poxa, se você já sabe, então muitas vezes isso é um bloqueio que te impede de você usufruir daquela instrução, daquele ensinamento ali, e de você ser liberto, de você viver uma nova vida, de você viver em novidade de vida. E muitas vezes coisas que a gente fala, a forma que a gente se posiciona, a forma com que a gente se posiciona diz muito sobre verdadeiramente o que a gente quer em Deus, sabe? Então é isso, um discípulo ele precisa ter o coração, ele tem que ter o coração ensinável. E eu acredito que essa é uma das principais características, né? A renúncia, o foco, a sede, a fome e você tem um coração aberto, porque e outra, sabe, Lipe? Eu vejo também que algumas pessoas elas estão resistentes. Por exemplo, eu vou até compartilhar contigo um caso que eu tratei recentemente de um jovem que entrou em contato comigo, disse que estava muito triste porque já tinha feito parte de outras igrejas, estava muito triste com os líderes, por causa de várias frustrações. E aí eu falei para ele, eu disse, você não pode condicionar a tua vida espiritual a pessoas, você tem que olhar para Jesus. E eu estava tentando trazer o cara novamente a uma realidade dessa percepção das coisas espirituais, que ele não podia desistir, ele tinha que olhar para Jesus e continuar, né? Procurar uma igreja que ele verdadeiramente sentisse a direção, que o Senhor verdadeiramente falasse com ele para ir e realmente voltar, porque não existe outro lugar. E assim, o que eu vejo, cara, é que quantas pessoas elas não estão nesse nível de discipulado que a gente estava falando aqui por conta de frustrações, sabe? Às vezes são frustradas porque não tem uma liderança que verdadeiramente seja um imitador de Cristo, que leve essas pessoas para Cristo. E a gente vive nessa geração que eu sei que muitas pessoas, graças a Deus, conseguem dar a volta por cima, e quem não consegue, brother, fica às vezes à mercê das suas próprias frustrações, e muitos, cara, demoram anos para poder conseguir se reerguer, sabe? Então eu vejo que os remanescentes, que eu louvo a Deus, que somos nós, que fazemos parte dessa geração, os líderes sérios desse tempo, líderes de jovens sérios, pastores sérios, nós fazemos parte dessa geração. Eu louvo a Deus porque nós temos nos levantado para verdadeiramente trazer essas pessoas e levar essas pessoas à consciência de Cristo, porque quando nós baseamos a nossa vida espiritual em pessoas, a gente vai olhar para o nosso discipulador e a gente precisa, claro, é um homem de Deus, mas a gente precisa entender, cara, ele é uma pessoa e ele vai chegar um momento que ele pode falhar comigo. E eu não posso gerar todas as expectativas nele. Eu preciso olhar para Jesus, sabe? Então, eu vejo que muitas pessoas se frustram por não conseguir ter atingido essa maturidade. E eu também não coloco a culpa nelas, sabe? Eu não coloco a culpa nelas porque muitas vezes a falta também está na liderança, que não cumpre o seu papel, que dá mau testemunho, que não vive a palavra. Então, é um caos, cara. Mas eu louvo a Deus que, por meio da palavra, a gente está conseguindo reverter, né, na vida de muitas pessoas essa situação. É por isso que é sempre você que deseja, vocês que estão ouvindo aí, deseja um coração, esse discipulado, ter um discipulador, sempre tenha algo no coração, que você não sempre firmar, você não depende de mim, entendeu? Você não aponta a sua fé para mim,
entendeu? Você tem que sempre apontar para Jesus. É Jesus, é a palavra. Procura compreender, procura ter fome pela palavra, pela presença, entendeu? Para que quando o discipulador for falar algo que não está escrito, você saber que aquilo que ele falou tá. Exato. Isso é o crescimento. Isso é algo extraordinário, entendeu? E você chega achando que isso aqui não tá legal. Isso aqui, porque, queira que não, Renan, tem um dos maiores cuidados que o discipulador deve ter é sobre manipulação. Entendeu? No discipulado, o discipulador, ele não é um manipulador da vida do outro, né? Isso é chave. Não é a manipulação, mas é aquilo que eu falei no início, é o crente ensinando a crente. É você ensinando a outra pessoa a seguir a Jesus, a olhar para Jesus, a ter esse tipo de mesa, de quebrantamento, de confissões de pecados, de dali você poder ajudar o outro, entendeu? De um discipulador, daquela pessoa que está servindo a sua vida, também tem essa liberdade de tocar em umas feridas em seu coração e de ajudar. Talvez ele não vai ter as respostas, mas naquele momento os dois vão dar as mãos e vão orar para que Deus direcione ou dê a resposta naquele momento. Talvez o discipulador não vai conseguir te indicar todas as coisas, todas as respostas, mas né? Mas ali, naquele momento, os dois vão orar e vão pedir a Deus a resposta. Então, esse relacionamento. E sempre ter esse cuidado de, cara, você não está ali para manipular a vida de alguém. Pode ser que quando aquele seu discípulo, após aquele aconselhamento, vai se levantar e questão de 40 minutos, tudo aquilo que vocês passaram, ensinaram, aquele seu discípulo vai fazer tudo errado. Você tem que ter maturidade e um coração humilde, um coração cheio do amor para saber, para ter sabedoria do que fazer, entendeu? E que você não manipula a vida daquela pessoa, mas deixa Jesus educar, deixa a graça de Deus fazer, faz a tua parte, ensina, indica, guia, ajuda essa pessoa. Seja uma referência. O Espírito Santo, que é o ajudador, é o consolador, ajuda essa pessoa a quebrar alguns paradigmas, entendeu? Algumas coisas que não consegue largar, a expor, a conversar com Deus, a entender que Deus é uma pessoa, não é algo somente letrado que está escrito aqui, mas ele é uma pessoa viva e viva está. Essa é o discipulado. É isso mesmo. É isso mesmo e cara, é exatamente isso. São os dois extremos, né? São os dois extremos. A gente vê uma galera que foca muito nessa questão de você... Porque tem discipulador que toma as decisões pela pessoa, pelo discípulo. Isso não pode, porque todas as vezes que alguém vem perguntar alguma coisa, pastor, eu estou com dificuldade nessa área. O que é que o senhor me aconselha? Cara, a primeira coisa que eu vou dizer é o que é que a palavra de Deus diz sobre isso. Sempre a gente vai buscar a resposta em Jesus, em Cristo. Porque isso é verdade. Porque, cara, às vezes a gente diz assim, Jesus, ele é a resposta para tudo aquilo que eu preciso. Não tem outra fonte de resposta, não tem outra fonte de solução que seja mais eficaz do que a palavra, cara. A palavra, ela tem um nível de eficácia que é acima de todas as coisas, entendeu? Não tem como. Então, é muito isso. Aí o outro extremo, cara, que muitas vezes a gente vê também, são, por mais que o discípulo esteja ali, com o coração ensinável, querendo Jesus, fazendo a parte dele, mas a gente vê uma liderança que não é referência, que não dá um testemunho verdadeiro do que é ser cristão e de ser um discípulo de Jesus. Porque assim, eu costumo dizer, beleza, eu posso estar na condição de discipulador, mas não é por causa disso que eu deixo de ser discípulo, eu continuo sendo discípulo. Todos nós continuamos sendo discípulos, né? Todos nós somos discípulos de Jesus. Então, por mais que vamos lá, eu sou líder de um grupo de pessoas, eu sou pastor de um grupo de pessoas. Beleza, mas o pastor, ele também é pastoreado, né? Então você nunca vai deixar de estar se submetendo a um discipulado. Sempre você vai estar debaixo desse mesmo processo, né?
Então, isso é muito importante, porque eu acredito, cara, que o maior nível de sabedoria é aquela pessoa, como a gente já falou aqui, que nunca deixa de aprender. Esse é o maior nível de sabedoria, né? O sábio não é aquele que diz assim, eu sei de tudo, mas é aquele que diz assim, cara, como eu tô hoje com o coração aberto para aprender mais uma coisa. Porque não é questão de saber todas as coisas, mas você sempre entender que não sabe nada. E quanto mais você lê a palavra, quanto mais você tem contato com Jesus, que é um ser eterno, mais você sabe que falta aprender sobre ele, mais você sabe que falta muito ainda para chegar na totalidade. Então, discipulado é isso, é você abrir mão dos seus conceitos, porque muitas vezes você vem achando que é uma coisa, e principalmente pessoas que vêm de um sistema do mundo, né, que nascem de novo, recebem Jesus, então elas precisam de uma reeducação. É como se você estivesse numa dieta onde você podia comer de tudo, e agora, quando você aceita Cristo, quando você vive a palavra, você passou agora a ter uma comida regrada, onde nem tudo pode, onde você vai ter que passar por um novo processo de educação, uma reeducação espiritual. Isso é muito forte. Cara, e tem muita gente, eu vejo que muitas pessoas banalizam isso. Ah, beleza, cristianismo não é pode ou não pode. Eu reconheço que quando a gente vai impor regras diante das pessoas, elas tendem a travar, porque o mundo faz isso. Agora entenda. Entenda uma coisa que é muito forte. As pessoas, às vezes, para fugir da religiosidade, muitas vezes, não, eu quero ser diferente. Não, eu não quero impor regras. Eu quero fazer um discipulado diferente. Eu quero atrair jovens de uma maneira diferente. Então, acaba relativizando coisas que não precisam ser relativizadas, tá ligado? Uhum. Então, eu vejo que isso é muito perigoso. Porque do mesmo jeito que você pode se esforçar para fugir da religiosidade, você pode cair em outro extremo, que já é a libertinagem. Então, eu vejo que tem que ter um equilíbrio de tipo, ó, beleza, estamos em Cristo, nós somos livres. Mas a tua liberdade convém em obedecer a palavra. Então vai ter coisas que você vai olhar para as escrituras e vai dizer assim, não, eu não posso fazer isso. Eu não posso andar dessa forma, eu não posso me mover dessa forma, eu não posso ter esse tipo de linguagem, eu não posso ter esse tipo de comportamento. Por quê? Porque agora eu nasci de novo, eu sou um discípulo de Jesus e eu vou agora me submeter a coisas, a uma nova lei, que o apóstolo Paulo chama essa lei da lei do Espírito da vida, que é uma lei diferente, a lei do amor. Então, nessa lei, eu não obedeço por medo, eu obedeço porque agora eu entendo que fui comprado e nessa nova vida de justificação, eu amo tanto a Deus que eu não quero entristecê-lo. Verdade. E tanto que a gente não pode escolher qual parte a gente só quer. Né? Tanto que a Bíblia fala que toda a Escritura ela é inspirada, toda. Então a gente não pode somente escolher aquilo que a gente deseja, né? É toda a Escritura, porque estamos dentro de uma geração que se a gente falar alguma coisa, você está sendo muito tóxico. Então, cara, uma vez eu recebi isso. Eu recebi isso, mas isso não é muito tóxico, não. Então, o que tu está fazendo? Tu escolheu algo errado, se for assim dizer, entendeu? Então, não é algo que a gente não pode simplesmente pegar só o que a gente quer aqui, porque não é só o que a gente quer, é toda, entendeu? Toda a Escritura. É isso mesmo. Como é bom, cara, se submeter a isso, sabe? A esse tempo de ensino. Eu acredito que quando a gente decide escolher a melhor parte, a gente é bem sucedido, sabe? Eu louvo a Deus por pessoas que estão se levantando para discipular. Cara, eu peguei um dado aqui que eu quero compartilhar contigo. Eu estou com umas anotações aqui que eu fiz. De uma pessoa, a cada 100% das pessoas que nascem de novo hoje, que se convertem na igreja, ou seja, a cada uma pessoa dentro da igreja hoje, tem um desviado, tem um fora da igreja. Olha que número absurdo, assim. Tipo, a cada uma pessoa que nasce de novo, que se converte, que a gente ganha, que a igreja ganha, hoje nós somos, eu acho que uma média, talvez uma média não, mas falando de uma forma bem abrangente, eu acho, a gente somos o quê? Uns 40 milhões de evangélicos hoje no Brasil. Juntando todas as denominações. 40 milhões. Então somos uma boa parte aí da população cristã evangélica, protestante. Agora entenda, se a cada um crente dentro da igreja
tem um fora, então a gente poderia ser o dobro. É mesmo. Então, tipo, a questão, cara, não é ganhar pessoas, porque a gente tá ganhando. A igreja, cara, ela ganha pessoas. Cara, se você abrir hoje, se você ligar a televisão, tem palavra. Se você ligar o rádio, tem palavra. Se você ligar a internet, se você abrir o Instagram, tem palavra. Se você... Qualquer rede social vai ter alguém pregando lá. Aí eu te digo, não é a questão de não ganhar. Eu acho que a questão é discipular. Porque Jesus, ele disse, ide e fazei discípulos. Sabe? Então essa live aqui que a gente está fazendo em relação a uma vida no discipulado, isso é muito forte, porque assim, o problema desse tempo não está sendo ganhar, porque tem muita gente assim, vamos ganhar gente para Jesus, vamos ganhar gente, isso é massa, vamos ganhar. Só que se a gente ganhar e não tratar essa galera, tipo, não acompanhar, não discipular, não educar essa galera na palavra, então você vai ganhar, e é como um bebê que nasce que você não cuida. Porque se a cada criança espiritual que nasce, a gente ganha pessoas e não trata, não cuida, não apacenta, não consolida, não discipula, então a gente está ganhando pessoas, então essas pessoas estão formando só número na igreja e só tem quantidade, não tem qualidade, tá ligado? E sempre dizer assim, cara, tu foi salvo, agora vamos desenvolver essa salvação, né? Exatamente. Vamos desenvolver essa salvação, porque assim, é muito fácil. O problema, assim, você abre, vou pro lado digital aqui, você abre o Instagram, você abre a bio, acho que a bio não, mas acho que é o perfil, né? Você abre o perfil de 10 pessoas, tem lá, meu nome é tal, sou advogada cristão. Isso. A palavra discípulo pesa. Eu acho que o que trocamos, acho que a palavra mais 2 vezes na Bíblia, mas, meu irmão, quando a gente fala assim, você é um discípulo, meu irmão, pesa essa palavra. Porque um discípulo é um discípulo. Isso é muito fácil, você é um cristão, sim. O que evidencia? Né? Creio que não, a gente vive pela fé, mas a nossa fé, ela tem que gerar algo, ela tem que gerar trabalho, entendeu? A fé é algo que é exposto. Você tem fé em quê? Qual é a ação da sua fé? Né? Então Deus nos chama não para estar no meio da multidão. Às vezes eu digo que a multidão é uma massa cinzenta, porque na multidão, Renan, a gente consegue se esconder, na multidão a gente consegue ficar escondidinho lá, escolher o que a gente prefere fazer. Quando eu quiser eu apareço, quando eu não quiser eu não vou. Na multidão você não é, entendeu? Nesse sentido assim, cara, na multidão você consegue esconder você. Por isso que você não é cobrado, né? Por isso você não é cobrado, né? No meio da multidão você não é cobrado. Por isso que quando Jesus se incomoda com a multidão e ele vira e começa a jogar condições, e para um judeu ele vai lá dizer assim, cara, tu deve tomar a tua cruz. Se tu falar isso para um judeu, no momento que, Maria, é morrer. Né? Então falar para um judeu para ele tomar uma cruz, olha só, coisa forte que Jesus está dizendo. E o que a gente vê é que fica 12. Né? 12 fica com ele naquele momento. Jesus fala, vocês não vão também com eles não? Com a multidão? Aí onde Pedro vai ficar, né? Mas assim, cara, se tu tá dentro de uma igreja, se tu nasceu de novo, se Deus te colocou nesse reino, não toma a tua vida como uma multidão, não fica na massa cinzenta, vai pro fogo, vai pra ação, põe a tua fé em ação, expõe a tua fé, porque numa daquelas massas da multidão de Jesus existia muitos jovens, né? Até uns teólogos falam que existia muitos jovens que não podiam chegar em casa e dizer que era seguidor de Cristo, porque se dissesse que era seguidor de Cristo, ia ser deserdado, ia ser expulso. Mas o que Jesus está querendo dizer é que você deve dizer sim a quem você está crendo, quem você segue. Então precisamos dizer e expor a quem nós servimos, a quem nós estamos, a quem nós entregamos a nossa vida. Então, um discípulo de Jesus, ele não fica na massa cinzenta, ele fica no campo, na missão, ele tem a sua vida como a vida de missionário, todo mundo é chamado para ser missionário, temos que ser intensos, temos que ser intencional, temos que ir para frente, temos que ir contra as ideologias de agora, nessa nova modernidade dos nossos tempos, vamos de contra
dias, vamos de contra as filosofias que se levantam contra a palavra de Deus, vamos pregar a palavra, assim como Paulo fala para Timóteo, Timóteo prega a palavra, mas Timóteo não é quando você desejar, não é quando você achar que é o momento de pregar. Ele fala, Timóteo, prega a tempo e fora do tempo, Timóteo, prega. É isso que Deus nos chama. Juventude que está ouvindo a gente, e você que ainda não está mais nessa época de juventude, mas Deus chama você para ser um discípulo e pregar e fazer outro discípulo. Uma máquina de discípulos. Deus é bom demais. Glória a Deus. Deus é bom demais, cara. Eu quero te agradecer. Por Amém. mim, eu ficava até o começo da madrugada. Amém. Dava numa vigília. Deus é bom, velho. Cara, porque tem tanta coisa para falar, é muito bom. Você começa a falar de Jesus, começa a falar de um assunto tão relevante, você fica querendo falar mais e mais e mais. Verdade. Mas eu quero te agradecer. Eu acho que esse assunto merece uma conferência, cara, um seminário só para falar sobre isso, sabe? Um seminário sobre discipulado. Verdade. É um assunto muito bom, um assunto que verdadeiramente precisa da nossa prioridade nesses dias. Eu quero agradecer, né, por você ter essa disponibilidade de estar junto aí. Aprendi muito nesse tempo, nessa noite. Eu que agradeço. E é uma honra mesmo. Eu queria dizer aqui, externar publicamente a minha gratidão pela vida de Felipe. É um homem de Deus, um jovem cheio do Espírito Santo, que tem abençoado vidas no bairro onde ele mora, onde ele se encontra. Pessoas têm sido tocadas, impactadas. E eu quero dizer, meu irmão, existe uma graça sobre a tua vida para você estar continuando. Eu sei que muitas vezes a gente fica... o líder, ele passa muito por esses dias de às vezes a gente faz, e chega uma hora que o cansaço vem. E todo líder passa por isso. Mas eu quero dizer, meu irmão, que Deus possa renovar tuas forças e que você não desista de continuar esse trabalho, porque verdadeiramente é um trabalho muito relevante. E às vezes até pode ser que algumas pessoas dizem assim, mas não, será que é isso mesmo? Eu quero dizer, meu irmão, é isso mesmo, porque o Senhor, ele vê o que está acontecendo no mundo espiritual e o que está acontecendo nas pessoas. E eu acredito que esse é o principal, a principal, digamos assim, evidência do discipulado. É quando você deixa um legado. Amém. Acredito que a evidência do discipulado é quando você deixa um legado. E é muito impactante você conversar com jovens e você dizer assim, cara, eu era assim, e depois do discipulado eu sou outra pessoa. Verdade. Isso é muito gratificante para o líder quando você ouve isso. E eu sei que muitos jovens que estão com você no discipulado têm esse testemunho. Então, Amém. Continua, avança, cresce, flui, dá voos mais altos, porque eu tenho certeza que o que é só o começo do que Deus vai te usar para fazer aí no meio desse povo, em nome de Jesus. Amém? Eu que agradeço a sua vida. Eu quero orar depois, tá? Pode ficar à vontade. Quero agradecer pela sua vida e por sempre ter disponibilizado a ter esse contato comigo, essa conexão, né? Desde lá, tempos atrás, há quase 10 anos atrás, Deus nos conectou, tanto a você, quanto me fez também conhecer o seu pai, que é um grande pastor, a sua mãe também, que é uma grande mulher de Deus, e a sua irmã, uma jovem também cheia do Espírito Santo. Você tem uma família muito abençoada, e eu sou muito ricamente abençoado, extremamente por você e pela sua família, e também pela sua igreja, também que é uma igreja fervorosa, cheia do Espírito Santo. E eu louvo a Deus por esse ministério que Deus tem concedido a vocês, e por essas pessoas que têm sido alcançadas aí em Santa Rita. Massa demais, velho. Eu amo quando eu tenho a oportunidade de estar no culto com vocês aí. Eu já tô com saudade. Eu sei que vai ter o aniversário da igreja, né? Eu não esqueci, não. Você me disse. Eu vou estar no culto aí pro fogo. Eu gosto demais, velho. É muito bom, velho. Eu amo demais vocês aí. Glória a Deus, glória a Deus. Vai ser em maio e você está mais que convidado. Você está convocado para estar com a gente aí. Vai ser maravilhoso. Simbora. Amém. Eu quero só orar para a gente colocar isso diante de Deus, cara, e dizer que, assim, foi muito bom mesmo. Eu quero orar pelas pessoas que estão nos ouvindo, né, e pelas pessoas que ainda vão nos ouvir. Vou deixar essa live salva aí para quem quiser se edificar amanhã, depois de amanhã, enfim, no dia que quiser. E eu queria fazer essa oração. Pai, eu te louvo, te agradeço pela vida de Felipe, que teve disponibilidade para estar junto conosco, batendo esse papo maravilhoso. Sobre discipulado, a importância. Nós queremos priorizar isso nesses dias. Senhor Jesus, nós queremos te honrar
porque não existe ninguém mais precioso do que o Senhor para nós. E nós queremos desfrutar da tua presença diariamente. Muito grato. Obrigado pelo Senhor ter nos escolhido para esses dias, para verdadeiramente evidenciar o teu reino na vida de pessoas, na vida de jovens. Nós declaramos pessoas sendo agregadas para esse discipulado. Nós queremos levar pessoas a te conhecer. Não é a nos conhecer, não é o nosso nome que está envolvido, não é a nossa fama. Não, não. Nós queremos elevar o teu nome, fazer o teu nome conhecido nessa terra. Cristo Jesus nos dá força. Vem com a tua graça, com a tua sabedoria sobre as nossas vidas, porque sem ti nós não conseguimos realizar nada. Mas em ti, com a força do teu Espírito, nós conseguimos realizar muitas coisas, porque é o Senhor que nos chamou, é o Senhor que nos ungiu, é o Senhor que nos preparou e é o Senhor que nos enviou. E eu quero te agradecer por todas as ferramentas que você tem colocado em nossos corações. Graças eu te dou, em nome de Jesus. Amém. Lipe, muito obrigado, Deus te abençoe e tamo junto, viu? Tamo junto, meu irmão. Valeu.